todos e todas, hoje daremos seguimento ao nosso projeto intitulado Aula Aberta, que foi instituído pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia por meio do seu Centro de Estudos, com o objetivo de difundir o conhecimento e também cumprir uma das funções institucionais mais importantes e mais belas da Defensoria, que é a educação e direitos. Meu nome é Vitor Hugo de Souza Lima, sou defensor público e hoje tratarei com vocês do tema Direito à Moradia. Bom, inicialmente é importante falar que o direito à moradia ele constitui um direito social fundamental previsto expressamente na Constituição Federal de 1988. O artigo 6º da Constituição Federal estabelece o rol de direitos sociais, estando lá entre eles a moradia, a saúde, a alimentação, o transporte, o lazer, a segurança. São direitos que são assegurados a todos os indivíduos e que, assim como aqueles previstos no artigo 5º, são dotados de fundamentalidade, são tidos como essenciais pela República Brasileira, indispensáveis à garantia de condições de vida mínimas, condizentes com a dignidade da pessoa humana. O direito à moradia não se encontrava inicialmente previsto expressamente no texto da Constituição, mas foi inserido formalmente a partir da Emenda Constitucional número 26 de 2000, que incluiu então esse direito na redação do artigo 6º. É importante mencionar que a efetivação desse direito constitui uma competência comum de todos os entes públicos, ou seja, União, Estado e municípios são obrigados a promover projetos habitacionais, construção de moradias, melhorias das condições habitacionais, de saneamento básico, que forneçam à população meios, né, de efetivamente garantir esse direito. É importante a gente contextualizar que a formalização, a consagração desse direito no ordenamento jurídico, por meio dessa previsão legal na Constituição e também de outras leis infraconstitucionais, como o Estatuto das Cidades, enfim, outras normas que de alguma maneira contemplam esse direito, é de suma importância para a nossa sociedade, já que o Brasil tem inúmeros problemas estruturais e, sem dúvida, a moradia é um dos mais relevantes. Os problemas enfrentados pelo Estado brasileiro em relação à moradia, eles são muito antigos, eles são inclusive mais antigos que a própria República Brasileira. Se a gente considerar, por exemplo, fatos históricos como a própria Guerra de Canudos, uma das promessas feitas aos militares, né, os militares de baixo escalão que participaram daquele momento, daquele conflito, uma das promessas era concessão de moradias. Naquele momento, boa parte dessas pessoas que moravam ali na cidade do Rio de Janeiro residiam em cortiços. Então, essa promessa foi feita. Infelizmente, além do conflito em si ser um conflito lamentável, mas após esse conflito, também essa própria promessa que foi feita também não foi cumprida. Então, as pessoas que viviam ali pelo centro da cidade, ali naqueles cortiços, elas depois, a partir ali nós estamos falando ali do final do século XIX, início do século XX, essas pessoas foram expulsas desses cortiços que ficavam ali próximos ao centro da cidade, em razão de uma política de industrialização e modernização, digamos assim, dos centros das cidades, que expulsaram essas populações. No Rio de Janeiro a gente tem ali pelo governo Pereira Passos, no projeto intitulado Bota Abaixo, a efetivação de uma política pública que, baseando-se em padrões estéticos franceses, quis modificar o centro da cidade. Então as pessoas foram simplesmente expulsas daquele local, porque não embelezavam a cidade, né, digamos assim, e acabaram então ocupando os morros, ocupando as áreas desprezadas, e isso é um contexto também para a gente entender como que funciona esse nosso processo de urbanização, o processo de urbanização brasileiro.
que se caracteriza por essa desordenação. E não só nesse aspecto, mas o aspecto também da migração do campo para as cidades. A gente tem uma taxa de urbanização muito grande em um período muito curto. Se nós verificarmos ali entre os anos de 1940 e 1980, a população das cidades aumentou em torno de 7 vezes. Só nos anos de 1970 a 1980, 30 milhões de novos habitantes foram agregados às populações das cidades. Então, obviamente que todo esse contexto contribui muito para esses problemas estruturais em relação às cidades que nós vemos, e obviamente que quem mais sofre com isso é a população pobre, porque dentro desse contexto todo, é nítido e óbvio que a população mais pobre é quem tem dificuldades de ter acesso a esse direito. E aí vemos, nós temos todos esses movimentos históricos que na verdade não valorizam o direito à moradia, mas sim a propriedade, né? A propriedade que realmente é na prática valorizada pelo mundo, digamos assim, pelas autoridades, pelo mundo jurídico, pela história do Brasil como um todo. A propriedade sempre foi colocada à frente, e é por isso que a gente vê ainda hoje situações tão trágicas de desocupações por parte de comunidades que não têm alternativa de moradia. Isso tudo nos revela a importância de estudar esse direito, de que você conheça, você, população, as pessoas conheçam esse direito e que possam se manifestar e reivindicar em relação a isso. Obviamente que essa é uma luta de todos nós, mas é uma luta especialmente das pessoas, dos movimentos populares, e a defensoria se põe sempre a ajudar, a servir de instrumento para que essa luta possa ser travada e a gente consiga evoluir e alcançar aí novas conquistas em relação a esse direito. Mas o fato é que o que a gente vê em relação a esses problemas estruturais é que a população pobre, de modo geral, ela foi submetida a um processo de favelização. E nesse processo de favelização, as pessoas não têm condições de ocupar as áreas melhores localizadas da cidade, próximas aos centros. E muito importante observar também que os serviços públicos, de um modo geral, acabam também obedecendo essa lógica, já que a gente vê essas áreas próximas ao centro da cidade sendo melhores servidas de serviços públicos, como água, energia, transporte, e a população que não tem acesso, a população pobre, a esses locais, acaba tendo que se deslocar para lugares mais longínquos, que são muitas vezes desprezados pelo mercado imobiliário, e com isso elas se submetem a condições de vida ainda piores, porque o custo de vida para morar em locais assim é maior, e por outro lado também isso ainda favorece a que as cidades continuem crescendo de forma desordenada, porque mais pessoas vão ter demanda por moradia, e como elas não têm condições de ocupar esses lugares que são ocupados pela elite, pelas pessoas de melhores condições sociais, elas acabam tendo que se deslocar para locais mais longes, e isso vai fazendo o quê? Que a cidade vai crescendo de forma desordenada e, obviamente, que os serviços públicos não atendem, infelizmente, a boa parte desses locais. Então, esse é um dos problemas que a gente enfrenta em relação à moradia. Veja que são problemas antigos, né? A gente falou de fatos históricos que datam de mais de 120 anos. E um dos problemas que envolve toda essa problemática é a desigualdade social, né? O Brasil é um dos países de maior desigualdade social no mundo, né? Em 2005, por exemplo, o Brasil, segundo o índice da Organização das Nações Unidas, o índice Gini, o Brasil ocupava a oitava posição como nação mais desigual do mundo. No ano de 2009 houveram melhoras, especialmente em razão dos programas sociais como Bolsa Família, etc. Mas nesse período de pandemia, por exemplo, a gente já verifica que, conforme os dados que são publicados, que na verdade o número de pessoas em miséria tem crescido, infelizmente, e por mais paradoxal que seja, em contrapartida, o número de pessoas ricas, né, milionárias, tem aumentado. As pessoas ricas, as pessoas milionárias e bilionárias têm ficado mais bilionárias ainda nesse período de pandemia,
a gente tem aí dados em torno de que 27% dessas pessoas ficaram mais ricas ainda, ganharam mais dinheiro ainda na pandemia, numa relação muito desvirtuada em relação à distribuição de renda. Então, um dado que a gente pode colher aqui que é interessante para exemplificar toda essa questão de desigualdade social no Brasil, é que se a gente considerar a linha de faixa de pobreza entre as pessoas que ganham R$ 701 a R$ 1.000, só no ano de 2017 o Brasil atingiria cerca de 83 milhões de pessoas em situação de pobreza. Isso representa 40% da nossa população. E é óbvio que essas pessoas têm maior dificuldade no acesso à moradia. Isso sem falar nas pessoas que se encontram em situação de rua, né? Que não têm acesso nenhum à moradia, que não tem sequer onde passar a noite, um abrigo, e tem que procurar os serviços públicos de acolhimento, que a gente também sabe que não são eficientes e não atendem a toda essa demanda. Então são necessárias muitas políticas públicas, porque os problemas são profundos. Uma forma de demonstrar a profundidade desses problemas é através dessa imagem que eu vou colocar aqui para vocês agora, está aqui no slide. Vocês veem aqui uma favela de Paraisópolis, que é a segunda maior favela do estado de São Paulo, e de outro lado, um condomínio de luxo do bairro do Morumbi. Essa foto correu o mundo, essa foto foi publicada num jornal na Inglaterra, e muito embora ela já tivesse, digamos assim, viralizado no Brasil, a partir dessa publicação na Inglaterra, ela tomou proporção mundial. E aí as pessoas, especialmente as pessoas que residem em outros países, não acreditavam assim na veracidade disso, porque essa foto grita, né? Essa foto é realmente gritante. O que é grita, nos joga na cara o que é a desigualdade social no Brasil. Infelizmente essa é uma realidade e que deve sempre nos chocar e deve nos fazer procurar mudar essa realidade. Nós, como defensores públicos, como defensoras públicas, esse também é um dos nossos objetivos, uma das nossas metas, garantir às pessoas efetividade no exercício desses direitos que, muito embora não estejam na lei, não se refletem na vida das pessoas. Bom, mas retomando a fundamentação constitucional desse direito, como eu tinha falado, ele está ligado ao disposto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que estipula como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Ele também está concatenado com os objetivos que são tidos como fundamentais para o Brasil, para a República Federativa do Brasil, que estão inseridos no rol do artigo 3º também da Constituição Federal, quais sejam construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de qualquer origem. Obviamente que o direito de morar tem total relevância com esses fundamentos constitucionais que eu acabei de ler, e é por isso que a gente chega também à conclusão que quando a gente está falando do direito de morar, do direito de moradia, o que efetivamente é consagrado pela Constituição é o direito à habitação qualificada, né, adjetivada de digna e adequada. E tanto é assim que o artigo 23, inciso 5 da Constituição Federal estabelece lá entre as atribuições comuns dos entes federativos o combate às causas de pobreza e fatores de marginalização e promover a integração social dos setores desfavorecidos. A Organização das Nações Unidas, ela estipula alguns critérios do que se considera moradia adequada. Isso foi previsto no comentário número 4 do Comitê sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E é importante que a gente tenha conhecimento sobre eles para que a gente verifique, por exemplo, se locais que existem aqui pela cidade, determinadas habitações, se efetivamente elas atendem a um direito à moradia que seja qualificado como digno e adequado. Então, por exemplo, é necessário que haja segurança na posse. A moradia ela não pode ser tida como adequada se os ocupantes não têm um grau mínimo de segurança quanto à proteção legal,
contra despejos forçados, perseguições ou contra ameaças. Então, se a pessoa reside num local e não tem a segurança de que continuará a exercer aquela posse que ela exerce de forma mansa, pacífica, e está sempre naquela iminência de que pode ser retirada do local, e não são poucas situações que a gente vê aqui, por exemplo, aqui no Estado, a Defensoria Pública atua em inúmeras demandas em que o objetivo delas é a desocupação forçada por parte de pessoas, de verdadeiras comunidades, comunidades inteiras de pessoas, de núcleos familiares que não têm condições de ocupar, de se prover de outra moradia. Nós estamos falando de pessoas sem alternativa de moradia e que existem, na verdade, muitas decisões judiciais no sentido de que essas pessoas têm que desocupar esses lugares, sem nenhuma outras precauções em relação a como que será exercido, então, em que condições elas vão permanecer. E é óbvio que essas pessoas que normalmente já vivem em condições de vida precárias, terão essas condições de vida ainda mais precarizadas em razão de situações como essa. Então, se a posse não é dotada de segurança, ela não pode ser tida como adequada. É importante ainda que haja disponibilidade de serviços públicos, né, de materiais, instalações, infraestrutura. Sem isso, a moradia também não pode ser tida como adequada. Por exemplo, se os moradores não têm acesso à água potável, água encanada, ao saneamento básico, a energia para cozinhar, o aquecimento. No caso de Porto Velho, aqui não é nem o aquecimento, né? No caso de Porto Velho, a gente tem necessidade de ter um ventilador, um ar-condicionado, em razão do calor que é muito grande. Iluminação, coleta de lixo, enfim, serviços públicos que são tidos como essenciais para a manutenção da vida, com dignidade, né? Então é muito importante que haja a disponibilização disso para que uma moradia possa ser tida como digna. Um critério também muito importante é o da economicidade. A moradia não pode ser tida como adequada se o custo dela ameaça ou compromete o exercício de outros direitos humanos. Então, se para pagar a conta de energia eu não consigo pagar o aluguel, se para comprar alimentação eu tenho que deixar de pagar o aluguel, por exemplo, é óbvio que esse critério da economicidade não é atendido, já que os custos com a moradia são superiores à capacidade das pessoas de fazer frente a essas despesas. Por isso que é muito importante projetos habitacionais que tenham em mente pessoas que não têm realmente condições de pagar uma parcela, né? Uma parcela de um financiamento. Não são poucas, não é pouca parcela da população que não tem condição de ter acesso ao crédito e por isso não consegue financiar um imóvel e, portanto, adquirir de forma autônoma uma propriedade, um local para moradia. Um critério também muito importante é o da habitabilidade. A moradia não pode ser tida como adequada se ela não garante segurança física e estrutural às pessoas que ocupam aquele lugar. Então, assim, se ela não protege contra o frio, contra o calor, a umidade, as chuvas. Aqui em Rondônia a gente tem alguns problemas com alagações. Enfim, todas essas ameaças à vida, elas não podem existir para que a gente tenha, portanto, uma moradia tida como adequada. A acessibilidade também é muito importante, porque a moradia ela tem que garantir as necessidades específicas dos grupos desfavorecidos e marginalizados que não são levados em conta. Então, é muito importante que o poder público atente para isso, né? É muito importante que hajam projetos habitacionais, por exemplo, mas é importante que esses projetos habitacionais se atenham a essa questão da acessibilidade, né? Não só por pessoas economicamente desprovidas de condições, mas também por pessoas com deficiência, né? Que necessitam de condições estruturais melhores de acesso, já que a gente sabe que o que é fator de dificuldade não é a deficiência em si, mas o meio, né? O meio ambiente, o ambiente em que ela se encontra, que não proporciona essa acessibilidade, é que representa de fato um obstáculo, é que as pessoas exerçam a sua autonomia. Um critério também muito relevante é o da localização, porque se a moradia ela não, na verdade, se ela for em locais isolados,
que não sejam servidos, por exemplo, de serviços de saúde, de escola, de creche, instalações sociais de um modo geral, em áreas perigosas, poluídas, e também que não tenham oportunidade de emprego, isso também é tido como uma moradia inadequada, né? A gente sabe que a população mais pobre vai ter muito mais dificuldade. Se a gente pensar só na questão do transporte, né, de se deslocar dos bairros para o centro da cidade para trabalhar, só isso já representa um custo de vida muito grande na vida das pessoas. E obviamente que essa questão da localização ela também vai interferir na economicidade e na autonomia, na capacidade financeira das pessoas de conseguir prover ali financeiramente as suas necessidades. Um critério bem relevante também é o da adequação cultural, já que a moradia não é adequada se ela não respeitar e levar em conta a expressão e identidade cultural das pessoas envolvidas. Eu trago aqui um exemplo de um projeto habitacional, por exemplo, aqui da cidade de Porto Velho, que é um projeto importante, obviamente, que trouxe moradia às pessoas, mas se a gente pode refletir, por exemplo, se esse projeto foi executado da melhor maneira, se ele atende, por exemplo, a todos esses critérios, né? Eu coloquei aqui na foto, obviamente, o conjunto Orgulho do Madeira, que hoje a gente sabe vem apresentando inúmeros problemas, né? Não só de violência, mas questões também de dificuldades em relação ao perfil das pessoas que foram colocadas para morar no ambiente coletivo e nem sempre estavam habituadas àquilo. E, enfim, tem uma série de questões também de infraestrutura, que são colocadas pelas pessoas que residem no local, né? Pelas pessoas que nos procuram e trazem demandas relativas a esses problemas. E aí eu fico aqui, até fiz aqui um slide questionando isso, será que atende todos esses critérios? Será que foi pensado no perfil das pessoas? A infraestrutura disponível é suficiente para garantir às pessoas condições de habitação dignas e adequadas? Então isso, obviamente, a gente pode, com base nessas informações, refletir muito melhor sobre essas questões sociais. Então, em conclusão, a gente tem que a moradia adequada é aquela que pode servir, pode ser viver, né, nela com dignidade, sem ameaça de remoção, servida de infraestrutura básica, como água, esgoto, energia elétrica, coleta de água, drenagem, coleta de lixo, em áreas com acesso à educação, à saúde, ao transporte público, lazer, né? E todos os benefícios que a cidade proporciona, né? Os benefícios que a cidade proporciona não podem ficar limitados às pessoas com melhores condições sociais. Muito embora nem sempre isso seja, obviamente, de forma clara obstacularizado, mas ele é na prática indiretamente em razão de que as pessoas vivem muito longe e não têm condições, por exemplo, de vir ao centro da cidade para exercer um lazer e visitar algum local, um parque, enfim, alguma coisa que seja do interesse dela e possa favorecer essa integração das pessoas com a cidade sem essas limitações, sem essas exclusões sociais que infelizmente ocorrem. Nós temos então que o direito à moradia ele é muito amplo, né? Então, assim, justamente por ser muito amplo, é que ele não pode ser confundido com o direito de propriedade. O direito de propriedade ou direito à propriedade não se confunde com o direito de morar. É óbvio que para que eu exerça o direito à moradia, para que eu tenha o direito à moradia, não é necessário que eu seja proprietário de um imóvel e nem é necessário que me seja garantido, me seja concedido uma propriedade para que eu esteja exercendo esse direito. Ele pode ser exercido de várias formas, né? A gente tem a posse, a gente tem a concessão do direito real de uso, a gente tem a regularização fundiária, enfim, o aluguel social, tem várias formas desse direito ser exercido sem que haja necessidade de uma propriedade. Pensando nessa questão, eu trouxe aqui uma pergunta que está inserida numa cartilha elaborada pelo Ministério das Cidades e pela Associação Nacional dos Defensores Públicos, cujo questionamento é justamente esse. Para eu ter direito à moradia, é preciso que eu seja dono de um terreno? A resposta é negativa, né? A gente acabou de falar sobre isso, já que não é necessário que eu tenha uma propriedade para exercer isso, nem é um pré-requisito, né? A propriedade para exercício do direito de morar. O direito de morar, como eu disse, é muito mais amplo.
Um outro questionamento que foi extraído dessa cartilha é acerca da participação das comunidades, né? Na construção do direito à moradia e do próprio direito à cidade, né? No respeito disso tudo. É muito importante que a população participe, porque só assim a gente vai entender, né? Os poderes públicos, especialmente as políticas públicas, vão ser concebidas e executadas a partir dessas necessidades, da visão das pessoas que se encontram nessas comunidades e que têm demandas específicas em relação à moradia. Um bom instrumento para que isso seja feito é o plano diretor, né? O plano diretor, ele constitui essa norma que vai organizar a cidade, né? Vai planejar a cidade para o futuro, integrar os setores das cidades, e é muito importante que haja participação popular na elaboração desse documento. Aqui em Porto Velho a gente tem recentemente uma revisão, né, que em andamento, na verdade ainda está pendente de aprovação a legislação, que contou aí com um processo de participação popular muito grande. Foram realizadas audiências públicas, que foram ouvidas as comunidades, os movimentos sociais, todas as pessoas envolvidas com a luta por moradia, pela regularização fundiária, que é um problema muito sério aqui na cidade, né? Acho que não só na cidade, mas no estado inteiro. Então, é muito importante que essa participação popular seja efetivamente realizada e, mais importante ainda, que isso seja respeitado pelos poderes constituídos e que a gente possa, então, construir cidades democráticas, processos democráticos que efetivamente expressem a vontade da população e, portanto, a gente tenhamos como instrumentos legítimos. Falando sobre a efetividade do direito à moradia, esse direito ele tem algumas dimensões, né? As dimensões que a gente separou aqui para apresentar para vocês são a primeira, a dimensão programática, que impõe tarefas e deveres vinculantes, ou seja, o poder público ele tem sempre que considerar em alguma política ou algum planejamento, em alguma providência que tome, que se relacione com o direito à moradia, obviamente, tem que considerar que se trata de um direito fundamental e que, portanto, ele tem vinculação e obriga aos entes públicos a observância dele, né? E não só observá-lo, como também efetivamente cumprir, de dar efetividade a esse direito, já como a gente disse inicialmente, se trata de uma competência comum. A dimensão positiva ela já vai no âmbito de direito subjetivo a prestações, né? Abrange prestações fáticas, prestações normativas, que se traduzam não só em proteção, mas também em medidas de caráter organizacional e procedimental. Um exemplo que a gente tem bem claro em relação a isso é o Estatuto das Cidades, que é uma norma que tem como objetivo organizar, desenvolver, democratizar as cidades, tornando elas instrumentos de inclusão e não de exclusão social. E esse é um exemplo claro aqui da dimensão positiva e que representa um instrumento social de grande relevância no que se refere ao direito à moradia. A dimensão negativa, que é uma das funções também que a gente até tem trabalhado bastante aqui na Defensoria, no sentido de proteger, né, a função de defender a pessoa que está sendo privada indevidamente, arbitrariamente, sem alternativas de moradia digna, em processos judiciais, por exemplo, ela tem esse condão de proteger, de garantir que seja observado a efetividade desse direito humano, esse direito fundamental social, que não pode ser ignorado em qualquer âmbito, seja judicial ou extrajudicial. É muito importante, e essa é uma luta que vem sendo travada pela Defensoria, que sejam sempre garantidas, mesmo em situações que as pessoas têm que desocupar determinado local, que seja observado, né, as condições sociais, as vulnerabilidades sociais e a necessidade de sempre se prover essas pessoas com alternativa de moradia, já que isso é importantíssimo para a manutenção de uma dignidade, né, de vida, de uma dignidade humana. Então, o Estatuto das Cidades, retomando aqui em relação a esse tema, ele tem uma importância muito grande
na ordenação das cidades, na garantia das cidades como meios sustentáveis, né, meios de vida, de manifestação de vida sustentáveis que garantam o bem-estar e qualidade de vida dos seus habitantes. E o plano diretor tem importância primordial nisso tudo. E, enfim, ele tem toda essa função de garantir que os benefícios sejam direcionados à coletividade, né? E especialmente também que a propriedade cumpra a sua função social, que é uma das obrigações constitucionais, né, inseridas no rol do artigo 5º, e que infelizmente até hoje também não é observado como devido. E nem o próprio poder público se utiliza de instrumentos como IPTU progressivo para garantir que isso tudo seja realmente observado. Passando então a alguns temas que se concretizam, que se revertem em consagração desse direito à moradia, nós temos a regularização fundiária. Aqui em Porto Velho a gente tem muitas áreas, né, que são passíveis de regularização fundiária, porque ainda não estão, por exemplo, registradas em nome das pessoas que ocupam esses imóveis há muitos anos, ou seja porque ainda em nome de particulares, sejam porque ainda em nome do próprio poder público, né? E há muitas situações relacionadas a isso, inclusive que foram objeto de alguns programas sociais. A gente teve aqui, inclusive, em Porto Velho, com uma grande participação da Defensoria, aquele projeto chamado Uso Campeão. A Defensoria também ajuizou inúmeras ações judiciais para garantir o direito de aquisição de propriedade pelo uso campeão aqui em Porto Velho. Foram inúmeras demandas travadas nesse sentido, e na maioria delas foi obtida uma sentença favorável. Mas a legislação a legislação que se refere à regularização fundiária, ela vem evoluindo e vem tentando, né, colocar instrumentos que facilitem a resolução desse problema, que é um problema social muito sério, né, que gera muitos problemas para as pessoas. Basta a gente lembrar na questão da segurança da posse. Infelizmente, a gente tem áreas aqui em Porto Velho que já são ocupadas há mais de 20 anos e que ainda existem demandas possessórias, e as pessoas ainda ficam, ainda têm que conviver com aquele temor de eventualmente ter que desocupar aquele bem que constitui o seu bem de morada, seu bem de vida ali, né? Onde constitui toda a sua vida. Infelizmente, ainda se submetem a essa insegurança jurídica. Então, a regularização fundiária se mostra aqui como um instrumento de garantir que moradias irregulares sejam legalizadas, né, registradas em cartórios, além da questão da adequação de serviços públicos, seja de água, esgoto, pavimentação de ruas, e outros instrumentos e equipamentos públicos que são necessários à garantia da melhora de vida das pessoas. Esse direito constitui um direito de toda a população, né, que visa garantir justamente a segurança jurídica, afastando-se essas discussões judiciais sobre titularidades de áreas, de dimensões, enfim, de medidas que busquem remoções de comunidades inteiras, que infelizmente aqui ainda ocorrem aqui em Porto Velho. Por isso que eu coloquei aqui o problema de Porto Velho, que são essas situações que a gente tem aqui. A gente tem o pessoal ali da comunidade Militão, por exemplo. A gente tem outras comunidades aqui do outro lado do Rio do Madeira, Vila Denite. A gente tem uma série de situações que a Defensoria atua de alguma forma e vem junto com os moradores, com os movimentos sociais, buscando consagrar basicamente o direito à moradia, né? Que é esse direito fundamental de tão importância que a gente está estudando aqui hoje. Dentro desses instrumentos de regularização fundiária, a gente tem então a chamada REURB, que foi instituída pela Lei 13.465 de 2017, que objetiva tutelar juridicamente, de forma urbanística, ambiental e social, a incorporação de núcleos urbanos informais ao ordenamento do território urbano,
e, consequentemente, conceder titularização aos seus ocupantes. É importante a gente observar lá no artigo 10 dessa lei que ela traça aqui quais são os objetivos da REURB, né? Que são observados devem ser observados pelos estados, pela União, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Que é o quê? Identificar os núcleos urbanos que devem ser regularizados. Isso é muito importante que haja uma gestão, por exemplo, do município, identificar essas áreas e verificar a situação dessas áreas, como elas podem ser regularizadas, no intuito de garantir segurança às pessoas. Também é uma diretriz aqui ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, né? A gente tem que priorizar, nesse caso, a permanência dos ocupantes nos seus próprios núcleos urbanos, informais, regularizando-os, né? Um estímulo também à resolução extrajudicial desses conflitos, né? Com a cooperação sempre do Estado. A gente tem um exemplo disso também, que redundou, embora tenha redundado de ações judiciais da Defensoria, muito recentemente tem um projeto que foi desenvolvido aqui pelo Tribunal de Justiça, que provém dessas ações judiciais, todo esse trabalho que a Defensoria Pública fez, de conseguir essas sentenças, reconhecendo para a população de determinadas localidades o direito de propriedade daquela área, e aí que foi feito junto com a empresa interessada, foram feitos acordos para concessão já imediata do título, né, da escritura pública, e isso se mostrou muito importante, assim, de muita relevância social, e representou até um modelo assim, de governança, né, com a participação da Defensoria, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e outras instituições, né, e da empresa interessada também, no sentido de resolver um problema que na verdade é um problema social, um problema da cidade, um problema de todos nós. E interessante observar também que a REURB, né, a lei da REURB, o artigo 10 aqui no inciso 6, prevê a garantia do direito social à moradia digna em condições de vida adequada. Então, mais uma vez aqui, a diretriz constitucional está sendo observada pela lei, né? Também a lei chama atenção para a necessidade, no inciso 7, de garantia da efetividade da função social da propriedade, que é importantíssimo, né? A propriedade não pode continuar sendo utilizada como um meio especulativo que vise apenas o lucro e não ao que efetivamente ela se destina, que é servir o meio social, servir a coletividade e, sem dúvidas, a moradia, a servir esse imóvel como moradia é sem dúvida legítimo, é o que é objeto do nosso estudo do Estado Constitucional Brasileiro. Além da REURB, outro instrumento relevante de efetivação do direito à moradia é a posse. A posse se traduz no poder de fato sobre a coisa, ou seja, a pessoa age como se fosse dono, exercendo ali poderes, deveres, faculdades em relação a determinado imóvel, mas não pode ser considerado seu proprietário porque aquele imóvel não está registrado em seu nome perante o cartório de registro de imóveis. Nós temos uma situação que se diz uma situação de fato, né? Um poder de fato, e não uma situação de direito como ocorre com a propriedade. E a posse ela cumpre um papel social muito importante, porque justamente em razão dessa simplicidade maior, ela consegue albergar inúmeras situações que não seriam devidamente protegidas sob o aspecto do direito de propriedade. Enquanto o direito de propriedade exige para que haja transferência, né, e adquisição do direito de propriedade, atos complexos, como por exemplo a lavratura de uma escritura pública de compra e venda, com posterior registro dessa escritura pública de compra e venda perante o cartório de registro de imóveis na matrícula do imóvel, sendo que isso tudo gera custos de taxas cartorárias e do imposto de transmissão. A posse ela se transmite por um ato simples, por um simples negócio jurídico, um simples contrato, né, de compra e venda da posse, por exemplo, ou mesmo pela simples ocupação de uma área que não estava cumprindo sua função social e foi ocupada legitimamente por alguém que destinou aquele local, por exemplo, para estabelecer sua moradia.
Então a posse ela tem uma função muito relevante, né, por albergar inúmeras situações que se verificam, especialmente quando a gente pensa em pessoas vulnerabilizadas, né, que não têm acesso à moradia, e também sob a perspectiva dos instrumentos possessórios, né, a posse ela confere a quem a exerce a possibilidade de defendê-la perante uma intervenção indevida, por meio da ação de reintegração de posse, da turbação de posse, do interdito proibitório. Então, todos são formas de se proteger a posse e assim garantir o direito à moradia, né? Além da posse, outros instrumentos, a gente pode falar de outros instrumentos, né, de forma mais superficial, obviamente, porque o tempo é curto, mas além da posse, a gente tem o uso capião como forma de aquisição originária da posse, da propriedade, pelo exercício prolongado da posse. Então, por meio do exercício prolongado da posse sem oposição, é possível que uma pessoa, um grupo familiar, adquira a posse de determinado imóvel e assim passe a exercer sobre ele o poder de fato e de direito, né, gozando de uma proteção jurídica maior. Nós temos alguns tipos de usucapião. Nós temos o usucapião ordinário, que é aquele exercido por 15 anos, né, 15 anos de posse, sem oposição, sem interrupção. Nesse caso, não há dependência do que se diz de justo título ou boa-fé, ou seja, a pessoa não precisa ter adquirido aquele imóvel onerosamente de uma pessoa que se apresentava, por exemplo, como proprietário. Enfim, ela é a forma ordinária de aquisição em que a pessoa, por exercício da posse por esse período, vai então ter o direito à aquisição da propriedade. Esse prazo de 15 anos ele pode ser reduzido quando houver uso para a moradia habitual do imóvel ou quando houver realização de obras e serviços de caráter produtivo, né? Nós temos ainda o usucapião dito urbano, usucapião especial urbano. Nesse caso, são necessários alguns requisitos diferentes do usucapião ordinário. Então, nós temos um prazo de 5 anos de posse sem oposição e sem interrupção, numa área urbana de até 250 metros quadrados, né? Com a finalidade de moradia própria ou familiar, e a pessoa também não pode ser proprietária de outro imóvel, seja urbano ou seja rural. Além do especial urbano, nós temos o especial rural, que é aquele em que a posse é exercida por 5 anos, também sem oposição e sem interrupção, numa área rural de até 50 hectares, né? E que tenha tornado a terra produtiva, que tenha estabelecido ali, se estabelecido com a finalidade de moradia, não podendo também ser proprietária de outro imóvel urbano ou rural. Então, esses alguns tipos, né, de usucapião que são relevantes e que a gente trabalha na Defensoria cotidianamente com esse tipo de demanda, que são também interessantes para a efetivação do direito à moradia. Outra forma de usucapião bem relevante é o chamado usucapião coletivo. Esse instituto está previsto no Estatuto das Cidades, e ele trata da hipótese de um núcleo urbano informal, que é o quê? Que é aquela área considerada clandestina, irregular, ou na qual não foi possível fazer, por qualquer motivo, a titulação dos ocupantes, em que haja uma posse por mais de 5 anos, sem oposição, cuja área dividida pelo número de ocupantes não seja inferior a 250 metros quadrados por ocupante, sendo que esses possuidores não podem também ser proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Então, nessa hipótese, a lei garante a essas pessoas uma forma de aquisição da propriedade, uma forma de aquisição coletiva, né? Essa propriedade vai pertencer a todos esses ocupantes, e com isso se confere uma segurança jurídica muito grande a essas pessoas, né, que vão poder ali como comunidade continuar exercendo o seu direito à moradia e assim livre de ingerências e outras formas outras tentativas de desocupação daquela área. Então é um tema bem relevante também e que, é claro, cabe um aprofundamento que não é possível aqui a gente fazer em razão do tempo. Então, assim, já caminhando para o final e ciente de que não é possível esgotar esse tema aqui nesse tempo que a gente tem disponível,
porque é um tema muito rico. O direito à moradia ele se espraia por várias situações, por vários ramos, e é possível a gente discuti-lo sobre várias óticas. Mas tem um tema aqui que eu acho muito importante, que a gente não poderia finalizar sem falar dele, que é acerca da proibição de despejos forçados sem prévia alternativa de moradia. A ONU estipula medidas para proteção dos direitos humanos em situações de despejo forçado, a fim de garantir a tutela desse direito à moradia, desse direito humano essencial. E isso é objeto de atuação muito forte da Defensoria, né? Não só aqui em Rondônia, mas em âmbito nacional, porque infelizmente há inúmeras iniciativas nesse sentido, tramitando no judiciário, seja por parte de particulares ou mesmo do próprio poder público, no sentido de promover desocupações diárias. Então, quais são as medidas propugnadas pela ONU que, em suma, servem para que se considere as consequências sociais que são geradas pelo despejo, né? Então, nós temos aqui algumas medidas. Por exemplo, a realização de consultas à população afetada para discutir todas as demais probabilidades que permitam evitar ou ao menos minimizar a utilização da força, né? Um grande problema que a gente vê na realização de determinadas ocupações é que acabam descambando para atos de violência, atos arbitrários, né? Realizados pela força policial. E são situações evitáveis e que deve sempre preponderar o diálogo, a realização de uma desocupação, se realmente for o caso, de forma consensual, de forma ordenada, para proteger as pessoas, né? Proteger os direitos humanos das pessoas, a integridade física das pessoas, a integridade psicológica dessas pessoas que não estão fazendo nada além de tentar exercer esse direito de morar, né? É também necessária a concessão de um prazo razoável suficiente de notificação a todas as pessoas afetadas, com antecedência à data prevista para o despejo, ou seja, não é recomendável, na verdade é expurgável que se realize um despejo de surpresa, em que as pessoas estejam ali numa situação de mais vulnerabilidade ainda, sem estar preparadas sequer para aquilo, e portanto as consequências são ainda mais graves. Também é necessário que haja facilitação a todos os interessados das informações relativas ao despejo, dentro de um prazo razoável. É importante, em suma, que haja uma transparência na realização desse ato, né? Que as pessoas realmente tenham pleno conhecimento do que está ocorrendo, e a gente sabe da importância disso, porque quando as pessoas se veem em situação assim, é muito comum que comecem boatos, e isso gera tudo mais insegurança, gera sempre mais insegurança, mais medo para as pessoas, e essa tensão só é aumentada. É importante também que se assegure a presença de representantes governamentais, né, com competência de política habitacional e fundiária, de promotores, de defensores públicos, conselheiros tutelares, porque normalmente há crianças envolvidas, tudo para garantir uma prestação de uma assistência humanitária, né? Que essas pessoas realmente possam receber do Estado um atendimento especializado, para que essas outras demandas, além dessa demanda, mas todas as situações de vida delas possam ser tuteladas de alguma maneira, naquele momento que sempre, eu repito, de grande vulnerabilidade em que elas se encontram. Também é importante que haja identificação exata de todas as pessoas afetadas, porque também é muito comum a gente receber pessoas na defensoria que tem uma área aqui que tem uma determinação de desocupação, eu não sei se meu imóvel está incluído ou não, e nem sempre a decisão ou a informação no mandato é muito clara a respeito disso. Então isso também gera muita insegurança para as pessoas, por óbvio, né? E é importante que isso se traduza também numa identificação clara e exata dessas áreas que vão ser afetadas pela desocupação. Também é importante que não se realize despejos durante o mau tempo, à noite, nos finais de semana, dias festivos ou dias de santo, salvo quando haja consentimento das pessoas nesse sentido. Também uma forma de garantir o menor prejuízo possível, né? É importante também apontar possibilidades de recursos jurídicos e assegurar que a assistência jurídica gratuita
continue a ser prestada, mesmo após a efetivação do despejo, com vistas também a assegurar um devido processo legal, possibilidade de recurso. Ou seja, mesmo com o cumprimento, por exemplo, de uma liminar numa ação de despejo, é importante, no caso aqui, que a Defensoria continue atuando, e a Defensoria sempre tem o feito, né, de continuar atuando naquele caso, buscando tentar reverter aquela decisão, tentar discutir tudo aquilo, né, e quem sabe obter ao final um resultado favorável às pessoas ocupantes, né, que estão envolvidas nesse conflito. Então, para finalizar, eu só queria trazer também aqui um preceito aqui, um enunciado dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são metas estabelecidas pela ONU, né, na Agenda 2030. E entre esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nós temos aqui o Objetivo 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, que tem como mote tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Essa meta, esse objetivo tem como meta, que é a meta 11.1, até o ano de 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e a serviços básicos e urbanizar as favelas. Isso é uma meta muito importante para a efetivação do direito à moradia e que todos nós devemos cobrar, ter ciência disso e conseguir cobrar os nossos poderes constituídos para que efetivamente isso se traduza. A grande verdade é que a efetivação do direito à moradia é uma luta árdua e contínua, e que não se pode abrir mão dela se a gente quer evoluir nesse aspecto e garantir às pessoas esse direito humano tão importante. E com isso, então, eu encerro aqui minha participação, agradeço a todos e a todas pela atenção, e estamos aqui na Defensoria sempre à disposição para o que for necessário. Muito obrigado.